A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Hoje nós aprenderemos a lição número 1 da EBD Adultos, o mundo do apóstolo Paulo. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Sou o professor Belchior e hoje aprenderemos a lição escrita pelo nosso honrado pastor Elienay Cabral do livro O Apóstolo Paulo, Lições da Vida e Ministério do Apóstolo dos Gentios para a Igreja de Cristo. Textuário. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque esse é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Atos capítulo 9, versículo 15. Nossa verdade prática. Segundo a sua soberana vontade, Deus usa a circunstância para fazer uma grande obra. O objetivo geral: saber como o mundo de hoje é uma porta aberta para o Evangelho. Os objetivos específicos de cada tópico na lição é para nós aprendermos que no tópico 1, apresentar o mundo de Paulo no Império Romano. No segundo tópico, discorrer sobre o mundo cultural de Paulo. No terceiro tópico, descrever o mundo religioso de Paulo. O ponto central da nossa lição é o mundo de hoje é uma porta aberta para o Evangelho. Leitura bíblica em classe. Atos capítulo 26, de 1 a 7. Depois, Agripa disse a Paulo: permite-te que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante a ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Mormente, sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. A minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido, desde o princípio em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus a sabem, sabendo de mim, desde o princípio, se o quiserem testificar, que, conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. E agora, pela esperança da promessa, que Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar servindo a Deus continuamente, noite e dia, por esta esperança, ó rei Agripa. Eu sou acusado pelos judeus. Uma pequena introdução da nossa lição. O assunto deste trimestre é a vida do apóstolo Paulo. Para compreendê-lo melhor, veremos como era o mundo que o apóstolo atuava. Por isso, o textuário desta lição apresenta como Paulo foi vocacionado para levar o nome de Jesus diante dos gentios. Atos, capítulo 9, 15. Estou muito feliz e maravilhado, com estas 13 lições que estudaremos a partir de hoje, pois aprenderemos sobre a vida e o ministério do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um dos maiores missionários e plantadores de igrejas de todos os tempos. 13 das epístolas do Novo Testamento são de sua autoria. Veremos que após a sua conversão, foi escolhido por Deus para levar o nome de Jesus
diante dos gentios, reis e para os filhos de Israel. O primeiro tópico, o mundo de Paulo do Império Romano. Entendendo a origem de Paulo. Há poucas informações concretas acerca da vida cronológica de Paulo, como sua data de nascimento, formação cultural e religiosa. Geograficamente, Paulo, nome romano, era natural de Tarso, capital da Cilícia, que ficava às margens do rio Cídnus, na Ásia Menor. Sobre esse nascimento não temos data precisa, talvez tenha ocorrido no ano 5 anos antes de Cristo. Desta forma, quando Nosso Senhor foi crucificado, Paulo poderia ter entre 30 e 35 anos de idade. Cabe destacar aqui que Paulo, o nome romano era natural, seu nome romano, né? Era natural de Tarso, capital da Cilícia. Não temos informações, como já foi destacado, informações precisas de seu nascimento, mas pode ter ocorrido em 5 anos antes de Cristo. 2. A geografia do mundo de Paulo. Geograficamente, o mundo gentílico estava sob o domínio do Império Romano. Naqueles dias, entre o ano de 33 e 35 depois de Cristo, o imperador era Tibério. A dimensão geográfica do Império Romano permitia excelentes possibilidades de viagens missionárias. Segundo informes da história, a malha viária abrangia em torno de 300 mil quilômetros, sendo que 90 mil quilômetros apresentavam condições excelentes para viajar. Percebemos aqui que o domínio do Império Romano, Tibério era o imperador entre o ano 33 e 35 depois de Cristo. Nessa época, o apóstolo, pelo Espírito Santo, teve grandes oportunidades de expandir o evangelho no Império. Essa geografia do mundo paulino foi fundamental para a implantação dessas primeiras igrejas. Com isso, devemos aproveitar todas as oportunidades que Deus nos dá para evangelizarmos as pessoas. No terceiro subtópico, Paulo chamado para os gentios. Atos 9 mostra que a sua infinita sabedoria e presciências, Deus separou Paulo e o chamou a partir de uma experiência espiritual e impressionante, bem diferente dos demais apóstolos, para levar o nome de Jesus ao mundo gentílico. Atos 9:15. Ele soube que o seu apostolado não se daria em Jerusalém, que já tinha Pedro, Paulo, irmão do Senhor, e João, além dos outros apóstolos, que ainda não haviam se espalhado pelo mundo. Nesse subtópico 3, Paulo é considerado apóstolo dos gentios. Eu, ao perceber que o apostolado não seria em Jerusalém, procurou várias outras cidades para propagar o evangelho, não somente para os judeus, mas para os gentios. E convém destacar aqui que, na síntese do tópico, a pax romana, a geografia e os meios de transporte urbanos e do campo do Império Romano contribuíram para a propagação do Evangelho. Já no segundo tópico, o mundo cultural de Paulo, a língua mundial daqueles dias era o grego. Para o povo judeu, o hebraico e o aramaico eram línguas nativas. Entretanto, apesar de a Palestina
e todos os demais países do Médio Oriente estarem sob a autoridade do Império Romano, prevaleceu a língua do grego koiné, possibilitada pela infraestrutura de comunicação do Império. O koiné era uma língua popular muito difundida na época. Cabe destacar aqui também que a língua mundial daqueles dias era o grego. Cumpre frisar que o hebraico e o aramaico eram línguas utilizadas pelos judeus. Prevaleceu a língua do grego koiné, e embora o Novo Testamento foi escrito em grego koiné, o apóstolo Paulo falava e escrevia fluentemente o grego, hebraico e aramaico. Paulo aprendeu e conheceu com a Torá com Gamaliel. O subtópico 2, o mundo cultural do apóstolo Paulo. O Império Romano respeitava a diversidade religiosa, desde que se respeitassem os deuses do Império. Em Roma, havia os cultos a entidades gregas, como Eleusis, Dionísio, Atis, e que se integravam com as divindades egípcias como Osíris, Ísis, Serapis, bem como as divindades orientais Mitras e Asclépio, uma divindade de cura. Havia divindades da Ásia Menor sob o domínio do Império em Éfeso, Colossos e Corinto, tais como Diana, Artemis e outras mais. Essa divindade religiosa acabou facilitando a propagação do nome de Jesus, propagado pelos apóstolos. Aqui percebemos que o Império Romano respeitava a diversidade religiosa, desde que os seus deuses fossem respeitados. Havia vários cultos, inúmeras entidades gregas e egípcias. E com isso, a diversidade religiosa facilitou a propagação do nome de Jesus, anunciado pelos apóstolos. Já no terceiro subtópico, a influência da filosofia grega. Nesse mundo religioso, havia influência filosófica grega. Essencialmente, o Império Romano era politeísta, e Paulo referiu-se a isso em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 5. A influência filosófica grega, especialmente do gnosticismo, era muito forte e acabou influenciando o pensamento de muitos cristãos daqueles dias. Os líderes da igreja da época tiveram que refutar com veemência as teorias do gnosticismo, cujos adeptos queriam misturá-las com a doutrina pura de Cristo. Como o Império Romano era politeísta, a influência grega, em especial o gnosticismo, era muito forte e influenciou muitos cristãos daqueles dias, já destacado no nosso texto. Paulo fortaleceu a doutrina cristã sobre Deus, fé, Jesus, Espírito Santo, graça e salvação. Tornou-se um grande defensor do Evangelho de Cristo. Antes de passar, eu gostaria de destacar a síntese do tópico 2, que o grego koiné era a principal língua do tempo do apóstolo e, como mola propulsora da cultura grega, ela contribuiu para a propagação da mensagem escrita do Evangelho. No terceiro tópico, o mundo religioso de Paulo. Paulo se identifica como judeu. Em Atos 22:3, Paulo declara sua defesa em Jerusalém diante dos judeus que se opunham à sua mensagem, tratando-o como traidor da fé judaica. Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia,
Ele falava em hebraico para aquela plateia, quando todos esperavam que falasse apenas em grego. O apóstolo tinha o sangue de pais judeus, seu pai era fariseu zeloso e influente na sinagoga, em Tarso, e criou para ser um fariseu, tanto quanto ele mesmo. Seus pais eram judeus e, apesar dos judeus o tratar como traidor da fé judaica, ele declarava que é judeus, nascido em Tarso da Cilícia. Já no subtópico 2, Paulo foi criado dentro da fé judaica. A circuncisão foi uma lei obedecida pelos pais de Paulo, que o circundaram aos 8 dias de nascido. Filipenses 3:5. Uma vez que os judeus valorizavam muito as genealogias, o apóstolo se declarou da tribo de Benjamim. Dentro da fé judaica, Paulo se tornou um defensor ardoroso da Torá. E obedecia a todas as regras e leis requeridas, especialmente pelos fariseus. Ele era um religioso extremamente zeloso no sentido de cumprir piamente a lei de Moisés. Gálatas, capítulo 1, versículo 14. Aqui no 2, percebemos que ele foi circuncisado aos 8 anos de idade e era da tribo de Benjamim. Na fé judaica, ele era defensor da Torá e cumpria a lei de Moisés. O mundo. Palco da mensagem de Paulo ao povo gentílico. O mundo missionário dos apóstolos de Jesus restringia-se numa visão inicialmente limitada apenas ao povo judeu. Quando o Senhor convocou Paulo, o chamou pelas características de que precisava para disseminar o evangelho no mundo gentílico. As culturas romanas e gregas de Paulo adquiriu, davam-lhe condições de peregrinar pelo mundo gentílico. Inicialmente, os apóstolos de Jesus evangelizavam somente o povo judeus e, ao aceitar chamado, Paulo tinha a incumbência de disseminar o evangelho no mundo gentílico. Ele plantou igrejas na Galácia, Acaia e Ásia Menor. O apóstolo não se importava com o status social, pois tinha bagagem cultural para entrar nos palácios, nos sinédrios judeus, nas praças do Aerópago e em Atenas. Portanto, o mundo dos gentios foi o palco que o Espírito Santo montou para que Paulo pregasse o nome de Jesus e estabelecesse novas igrejas por onde passava. O mundo de hoje é esse mesmo palco que o Espírito Santo preparou para que preguemos o Evangelho com a graça de Deus. Aqui eu queria destacar também que o resumo desse tópico, do terceiro tópico, o apóstolo Paulo se identifica como judeus, pois ele foi criado dentro da fé judaica. Uma pequena conclusão da nossa lição: a cultura geral que Paulo adquiriu ao longo da vida tornou-o capaz de enfrentar os oponentes do Evangelho com ousadia e ciência, diante de reis, governantes, tribunos e autoridades religiosas.
O apóstolo Paulo era excelente orador e arguto no conhecimento de várias ciências. Paulo tinha uma personalidade forte e dinâmica, orientada por convicções profundas, e perseguia seus objetivos com desvelo e grande envolvimento emocional. O mundo do apóstolo Paulo foi o que Deus lhe abriu para que comunicasse o Evangelho de Cristo. Que ministério brilhante foi o do apóstolo Paulo. E seu chamado para a obra de Deus contribuiu muito até hoje para a incessante propagação do Evangelho para todos. Que Deus nos capacite cada vez mais e que aceitamos o seu chamado para a obra de Deus. E que Deus os abençoe e até uma próxima aula da Escola Bíblica Dominical, em que aprenderemos na lição 2, Saulo de Tarso, o perseguidor. Fazendo uma retomada das lições, né? Algumas perguntinhas aqui a respeito do mundo de Paulo. Então responda. Paulo era natural de que cidade? O que Atos 9 mostra? Qual era a língua mundial nos dias de Paulo? Como Paulo declarava a sua defesa em Atos 22:3? A quem se restringia o mundo missionário dos primeiros apóstolos? Gostaria de pedir para vocês que se inscrevam no canal, do YouTube, consta como Antônio Belchior Silva, ou até mesmo como Antônio, pelo Google dá para achar. Até uma próxima aula e fiquem todos com Deus. Deus é contigo.